Mas eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos continuar com as exposições que têm sido feitas durante os domingos neste livro. E nós estamos então no versículo 10 do capítulo 3 de 2 Timóteo, até o versículo 13, e que eu passo a ler o texto que diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Querido Deus, obrigado pela palavra bendita, santa do Senhor. Obrigado porque esta palavra, quando entra no coração, ela produz uma transformação. Senhor, que nada nesta terra, ó Deus, pode produzir, porque vem do Senhor. Assim como o Senhor tem produzido essa transformação em nós por meio da Tua palavra, pedimos, continue a fazer, falando conosco. Abra o nosso entendimento, compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos pregando durante esses meses últimos acerca desta segunda epístola de Timóteo, e temos visto a importância de estudar essa carta, porque esta carta, ela traz para a igreja uma exortação a uma vida digna, a uma vida de perseverança. E a perseverança é o que eu quero falar hoje. O tema que nós vamos discorrer sobre ele hoje é uma exortação à perseverança. O apóstolo Paulo, após descrever para Timóteo, ou fazer uma exposição das características dos homens dos últimos tempos, ele faz a Timóteo uma exortação, e a exortação que ele faz a Timóteo é no sentido de que Timóteo persevere firme na fé tradicional que um dia ele recebeu do Senhor, e que acima de todas as coisas, ainda que tudo neste mundo mude, ainda que tudo neste mundo procure andar na contramão de Deus, ele diz: faça das Escrituras a sua âncora de salvação. Não mude, não se deixe influenciar por os homens maus, que têm produzido coisas más nos últimos dias da igreja aqui na terra. E ele então diz para Timóteo: tu, porém, o versículo 10, ele inicia dizendo tu, porém. Esse tu, porém, tem uma conotação de Timóteo, ainda que todos à sua volta, que todos que seguem com você mude, mas você precisa perseverar, você precisa estar firme, você precisa guardar aquilo que você recebeu e de quem você recebeu, e não se deixe mudar, a se envolver com certos homens e com certos ensinos e doutrinas que têm adentrado a igreja e têm tentado mudar o coração do povo nesses últimos tempos. E meus irmãos, e é muito evidente no que nós lemos e o que nós estudamos, que quando Paulo escreve esta epístola ao seu filho na fé, Timóteo, a situação do momento era um declínio de costumes morais que os homens estavam deixando de praticar. Estava havendo, meus irmãos, um grande declínio moral, estava
havendo uma religião inautêntica, na verdade, um cristianismo não verdadeiro, não autêntico, não genuíno, e havia uma propagação de falsas doutrinas, de falsos ensinos. E é aí então que Paulo alerta Timóteo, dizendo: você foi chamado para ser diferente. E ainda, Timóteo, que seja necessário você estar só, permanecer só, ficar só, mas não mude. Não siga após esses homens. Paulo fala de uma firmeza doutrinária. Paulo fala em não nos deixarmos levar ou sermos enredados por ensinos não bíblicos, ideias humanas, ideologias humanas, pensamentos, filosofias, que hoje, meus amados, com toda certeza, cerca a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a exortação é, ainda que você fique sozinho entre os muitos que seguem este caminho, eu te digo, filho, não vá por esse caminho. Persevere naquilo que você aprendeu, naquilo que você creu, fique firme. A exortação é a firmeza, fique firme. Paulo cita enfaticamente essas palavras: fique firme, permaneça naquilo que aprendeste, naquilo que crestes. E ele diz: porque você sabe de quem aprendeu. Não foi qualquer um que te ensinou. E quem te ensinou com convicção daquilo que estava a ensinar. E ele então completa, meus queridos irmãos, falando de algumas experiências dificílimas que ele teve ao longo do seu apostolado. Paulo, ele menciona a longanimidade que Timóteo precisaria ter para suportar, para vencer, para enfrentar de forma vitoriosa todos esses males que cercavam a igreja. Paulo, quando fala de longanimidade para Timóteo, ele não está dizendo que você precisa observar passivamente tudo isso e estar de braços cruzados. Não, pelo contrário. Paulo está dizendo que ele precisa ter um espírito firme, mas, meus irmãos, nunca deixar-se dominar, nunca deixar-se envolver pelos falsos ensinos que estavam sendo ensinados naquela época. Mas algo também interessante que ele alerta Timóteo, porque, meus irmãos, não só na época que estamos vivendo, século 21, mas a igreja da Idade Média, ela sofreu com esses mesmos problemas. Uma igreja que cresceu por meio do sofrimento. Paulo deixa claro nas entrelinhas para Timóteo que o caminho da glória é o caminho do sofrimento. Não acredite, se Paulo vivesse na nossa época, Paulo certamente refutaria a ideia de vem para Cristo, pare de sofrer, porque a Bíblia nunca nos ensinou isso. A Bíblia nunca nos chamou para parar de sofrer. Jesus disse: vocês sofrerão nesse mundo, o mundo vai ter tribulação, no mundo vocês sofrerão aflição. Mas diante de tudo isso, tenham bom ânimo. E é interessante que o próprio Tiago, o apóstolo Tiago, ele disse: meus amados irmãos, tendes por motivo de várias, não é pouca, de várias alegrias, o passar por várias provações. Ué, ter alegria em meio à provação? A provação causa dor, a provação nos arranca choro, a provação nos leva a um estado de isolamento. Mas Paulo aqui nos alerta, ou Tiago nos alerta, vocês precisam estar alegres em meio às provações. Deus está lembrando de você, Deus está lembrando de nós, Deus está caminhando conosco, porque Ele diz: quando passares pelo fogo, estarei contigo, os rios não te afogarão, o mar não vai te submergir, porque o Senhor, a presença do Senhor, caminha com os seus filhos e não os deixará naufragar. Portanto, meus queridos, sofrimento não significa que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Pelo contrário,
que Ele está passando conosco e nos dando a sua graça para vencer. O apóstolo cita algumas situações em que ele foi acometido durante o seu apostolado. Ele dá apenas uma pitadinha daquilo que ele sofreu. Paulo fala que ele sofreu por Cristo. Ele foi expulso de Antioquia da Psídia. O capítulo 13, versículo 50, mostra que em Antioquia da Psídia, Paulo foi expulso daquela cidade. Ou seja, quantos de nós sofremos uma expulsão? Que é muito terrível isso, quando você sabe que não é bem quisto no lugar, as pessoas não te querem, te enxotam, te mandam embora. Esta foi a situação que o apóstolo Paulo viveu em Antioquia da Psídia. Mas ele teve também que fugir de Icônio para evitar um linchamento. Paulo foi perseguido ao ponto de quererem linchá-lo, e ele precisa agora fugir. E por último, ele cita o seu apedrejamento em Listra, onde, meus irmãos, Paulo foi considerado morto. Deram Paulo por morto, mas a mão do Senhor estava com este apóstolo, e Paulo sobreviveu àquela situação. O que era impossível, alguém sobreviver a um apedrejamento. Mas quando Deus está conosco, a situação pode estar ao contrária como estiver, mas se Deus caminhar conosco, meus irmãos, nenhum mal vai nos alcançar. Ainda que nos alcance, o Senhor nos dará a graça vitoriosa para sairmos ilesos desta situação. Então, entenda que o caminho da glória, se nós estamos almejando o céu não é conquistado com facilidade. O céu não é conquistado sentado, dando glória a Deus e aleluia. Mas o céu é conquistado pelos que lutam, que acreditam no Senhor, que oram e que perseverem no seu caminho. Eu e o pastor Djardi, em nossa viagem com uma igreja parceira, numa conferência sobre missões, encontramos um pastor indiano. Esse homem está trabalhando há muitos anos na Índia. Alguém perguntou para esse pastor: quantos membros tem a sua igreja na Índia, pastor? Ele falou: não sei. É uma resposta estranha. Alguém dizer: não sei quantos membros tem a minha igreja, ou a igreja que sou pastor. Mas esse pastor disse: nós não podemos dizer o seu nome. Esse homem corre risco se cita o seu nome, porque a igreja é muito perseguida na região onde ele está. E ele disse para nós: tem um dia que eu posso ter 100, 200, 300 pessoas na minha igreja, mas no outro dia eu chego, tem 20, tem 30, porque eles são perseguidos e precisam fugir de onde eles estão, deixando todas as coisas para trás. Às vezes ele passa-se como um pastor anônimo naquele país, porque se ele se apresenta como pastor, ele está sujeito a morrer. Mas esse homem não tem qualquer desejo de sair da Índia. Ele tem uma paixão de continuar pregando para os seus patrícios. Ele tem uma firme convicção de que mesmo as perseguições que ele está sofrendo, que com todas as dificuldades que ele enfrenta naquele país, que vale a pena sofrer pelo nome do Senhor. O Senhor chamou Saulo e ele não disse para Saulo: você vai parar de sofrer, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldade. Não, pelo contrário. Ele disse: eu te mostrarei o quanto te importa, o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Este homem estava convicto. Timóteo, no ato da sua conversão, também estava convicto. E parece que vai formando uma cadeia de mártires nessa história da Bíblia, porque Saulo foi tocado pelo Espírito Santo quando ele olha Estevão sendo apedrejado, e Estevão não grita, Estevão não chora, Estevão não pede que parem, mas Estevão eleva os seus olhos ao céu.
e ele consegue contemplar o céu aberto. E o corpo de Estevão estava sendo apedrejado, mas o espírito de Estevão estava sendo recebido pelo Senhor na glória. E é nesse contexto que o Espírito Santo fala ao coração do apóstolo Paulo, no então Saulo, que depois transformado em Paulo, e este homem tem uma transformação na sua vida. Timóteo vê agora aquele que seria o seu discipulador, aquele que seria o seu pai na fé, sendo apedrejado. Era um contexto de perseguição, de dificuldade. E Timóteo, se vivesse na nossa época, ia dizer: eu quero saber dessa coisa de ser crente e nada. Isso é loucura, os caras estão sendo apedrejados, estão fugindo e continuam defendendo a nossa fé. A convicção da fé que nós temos no nosso Senhor, a esperança que nos nutre de estar no céu, é que nos faz estar firme diante das dificuldades que assolam este mundo. E não retrocedemos em hipótese alguma, meus irmãos, porque o caminho da glória, certo estamos que é o caminho do sofrimento. Nesses dias difíceis, é importante, meus irmãos, seguirmos as líderes espirituais certos. Paulo falou isso para Timóteo. Você precisa lembrar de quem você aprendeu e aquilo que você creu. Numa época de tantas falsas doutrinas, numa época da divinização humana, numa época, meus irmãos, de semideuses em púlpitos da igreja, nós precisamos estar convictos de quem nós estamos seguindo. É essa a exortação que Paulo também faz a Timóteo. Cuidado com seus líderes espirituais. Você sabe quem eu sou, o caráter desta pessoa, quem é ele. A sua vida é muito importante, porque ele vai reproduzir o caráter nas pessoas com quem ele está trabalhando. No verso 12, Paulo, então, ele torna claro que a sua experiência, meus irmãos, de sofrimento em Cristo Jesus, era um privilégio. Então isso mostra que esse homem, mesmo sofrendo, ele não tinha um pensamento de dizer: esse negócio de ser cristão não dá certo não. Depois de que fui para a igreja, depois de que tomei uma decisão com Jesus, é só sofrimento. Talvez você já tenha passado por isso. Quantos irmãos nossos, no começo da sua fé, talvez desistiram? Quantos pensaram em desistir, mas não desistiram? E depois perceberam que aquilo era momentâneo, a tribulação é momentânea, ela não é eterna é a glória que Deus tem preparado para aqueles que sofrem nesse mundo. A glória é eterna, mas a perseguição, ela tem um fim, a tribulação, ela tem um fim, e tudo acaba em Cristo Jesus. E Paulo procurou viver piedosamente em Cristo Jesus. Esse homem, meus irmãos, serviu a Deus mais do que serviu a si mesmo, e por isso que ele sofreu. E ele diz: olha, o sofrimento do tempo presente não é para comparar com a glória que está a vir a ser revelada. Se você está sofrendo, persevere. Se a sua vida tem sido uma vida de tribulação, problemas em casa, problemas no trabalho, problemas até mesmo na igreja, isso aqui é uma igreja santa, mas é com gente humana, e onde tem humano, tem falha, tem defeito. Mas nós aprendemos a conviver uns com os outros e suportar uns aos outros em amor, como diz o nosso Senhor. E Deus quer, meus irmãos queridos, que nós superemos tudo isso e que cheguemos diante dEle. E Ele dirá para nós: agora a coroa da justiça que estava guardada para você. Receba, filho. Receba, filha,
Esta é a promessa de Deus para a vida dos filhos do Senhor, para mim, para você. Todos quanto quiserem viver de forma piedosa, Paulo disse, vai sofrer a perseguição. O Senhor Jesus disse que se o mundo vos odeia, devemos estar cientes de que, primeiramente, odiou a Ele. E se não há servo maior do que o seu Senhor, e se o nosso Senhor passou por isso, esse é o caminho que nós devemos trilhar, esse é o caminho que nós devemos seguir. Porque o mundo odiou o nosso Cristo, e certamente vai nos odiar. E por que o mundo vai nos odiar? E o Senhor então completa dizendo, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, a eleição, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou do mundo. E ele disse, é por isso que o mundo vos odeia. A razão do mundo vos odiar é simplesmente porque eu vos escolhi. Então entenda, o ódio do mundo por você é um sinal de que você é um escolhido de Deus, que você é um filho e uma filha de Deus. Eu ouvi alguém dizer amém? Oh, finalmente. Não comam mais abio antes de virem para o culto, por favor. Os lábios de vocês estão colados. Mas é o que o nosso Senhor Deus, meus queridos, nos deu. A alegria de sermos odiados pelo mundo. E se somos odiados pelo mundo, somos amados pelo Senhor. Somos envolvidos pelo Senhor. Somos queridos pelo Senhor. Que o mundo nos odeie, mas que o Senhor nos queira. Aleluia. Porque o Senhor diz que bem-aventurado, ou bem-aventurados são os que padecem perseguições por causa da justiça. Que gostoso, hein? Sofrer perseguição por causa da justiça. O mundo corre atrás do cristão, porque o cristão busca ser justo. Paulo antecipa o contexto do texto que nós estamos vendo. Paulo estava mostrando o perfil do homem dos últimos tempos, a sua desqualificação para ser um cristão e para estar na igreja. E aí então ele começa mostrando, mas com você é diferente, Timóteo. E essa palavra é extensiva a nós também, né? Mas nós não devemos seguir o mesmo curso que essa gente está seguindo. Nós não aceitamos o conjunto de normas que o mundo estabeleceu, que são distintas da palavra, dos mandamentos de Deus para as nossas vidas. E quando nós aceitamos, há conflito, há uma colisão. Portanto, Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos deu uma nova vida. Deus soprou em nossas vidas o Espírito Santo. É algo gostoso que quem está do outro lado não tem. A vida cristã não consiste em somente saber. Paulo chama a atenção disso. Não é o apenas saber, mas consiste em ser algo. O saber cria cabeção. Pastor José Nery falou sobre isso aqui, que a nossa intenção da Semana Teológica não é formar cabeção, mas é preparar gente com sabedoria, com discernimento, com inteligência, com conhecimento, para continuar instruindo o povo de Deus na verdade de Deus. Paulo entendeu que a sua tarefa não era dizer a verdade, mas era fazer com que os homens vivessem a verdade que ele também estava vivendo. Era ajudá-los a praticar a verdade. Porque Paulo entendia que a vida cristã vai além do saber. A vida cristã
é ser algo para Deus. E a sua tarefa, então, era de levar os homens à prática da verdade. Ele, então, nos exorta a não nos deixar, a nos amoldar a este mundo. O mundo hoje, ele criou um estereótipo de homem, de pessoa, e que nós não devemos seguir esse estereótipo estabelecido, fixado, desenhado, caracterado pelo mundo. Mas, meus queridos irmãos, nós somos modelados pelo Senhor, nosso Deus. Paulo, ao dizer do porém, ele está dizendo, nós precisamos distinguir dos homens perversos e impostores que há nesse mundo, nos não verdadeiros, mas seguir o padrão que Cristo, nosso Senhor, estabeleceu para as nossas vidas. Talvez, queridos, essa exortação nunca tenha sido tão necessária quanto hoje. Quando os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, uma nova teologia e um novo conceito de moralidade ou um novo conceito moral. Isso parece ser sinal de uma nova reforma. Eu espero que isso não tenha tempo para acontecer e que Jesus volte antes de que tudo isso aconteça, ou a ideia de uma nova reforma. Nunca foi tão necessário nos afirmarmos na palavra de Deus e não aceitarmos de forma alguma a influência e imposição do mundo sobre nossas vidas. Nós somos cristãos, e cristãos vivem a semelhança do Cristo que nos comprou, que nos chamou, do Cristo que derramou o seu sangue por nós, do Cristo que ressuscitou e foi para a glória e prometeu buscar a sua igreja. Este povo que não se deixa amoldar-se ao mundo, mas este povo que agora anuncia ao mundo que há uma transformação em Cristo Jesus, que há uma nova vida em Jesus e que todos possam viver essa transformação. Paulo fala contra a deteriorização moral, intelectual e moral que os homens estão vivendo. Ele diz, eles estão enganando e sendo enganados. Porque neles não há verdade. Há uma deteriorização intelectual e moral desses homens que têm a verdade por mentira e tenta tornar a mentira verdade. De homens que não ensinam verdadeiras escrituras, eles ensinam todos os conceitos, técnicas de um cristianismo fajuto, mentiroso, falso, mas não ensinam a verdade de Deus ao seu povo. Nós entendemos como pastores presbiterianos que culto não é um entretenimento. Nós entendemos que o culto é uma forma, não uma forma, mas é uma adoração ao nosso Deus, é uma gratidão do nosso Deus pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele nos fez, pelaquilo que Ele representa para nós. Portanto, ao cultuar o Senhor, há em nós um temor, ao mesmo tempo que há uma alegria, mas há um temor. E há também, meus irmãos, uma esperança de que cada cristão que entra na igreja e participa, não assiste, deixa eu mudar esse assiste, participa, aqui não, ninguém é telespectador, ninguém aqui está assistindo, você está participando, você está recebendo, você está sendo abençoado. Mas que nós voltemos aos nossos lares e sejamos diferentes. E que na segunda-feira
produzamos gente diferente. Levemos gente a amar o Senhor e a viver como nós estamos vivendo. A igreja, meus irmãos, perseguida, ela muitas vezes está sofrendo com a extração dos membros do seu corpo. Há quantas igrejas no mundo padecendo perseguição por se manter firme na verdade, por não se deixar levar por evangelhos falsos. E aí alguns desses cristãos, nos países não cristãos, ou nos países comunistas, eles estão perdendo membros dos seus corpos, sendo mutilados, para poder negarem ao Senhor Jesus. Mas alguns cristãos verdadeiros, eles estão dizendo: podem arrancar meu braço, minha perna, podem arrancar até o meu coração, mas nunca conseguirão arrancar Cristo de dentro de mim. As pessoas podem arrancar tudo que você tem, por odiar o nosso Deus, mas nunca poderão roubar o Cristo que está em você. Nós estamos arraigados neles, nós estamos solidificados nele, nós estamos alicerçados neles, e ninguém poderá nos remover desta posição de cristão que um dia nós assumimos, filhos de Deus, amamos o Senhor e queremos estar com Ele na glória. É melhor sofrer com Deus que prosperar com os homens. É melhor sofrer com Deus que prosperar com os homens. Há uma teologia venenosa hoje, que é a teologia da prosperidade. E há milhares seguindo essa teologia. Falsa, mentirosa, não bíblica, infundada, mas que tem arrastado uma multidão de pessoas. Porque trabalha em cima de um problema social, financeiro, que as pessoas hoje têm no mundo. Virá a perseguição, virá as dificuldades, virá os problemas, virá as provações. Mas Paulo está seguro de duas coisas. Ele está seguro de que Deus haverá de resgatar o homem que seguir com fidelidade o caminho que Ele nos propôs. Mas ele também, meus irmãos, está seguro de que a perseguição é transitiva, ela é momentânea, e de que nós não podemos nos abalar em meio às grandes perseguições e tribulações que somos acometidos a cada dia. Paulo está convicto que a glória final será maior do que as tribulações que sofremos neste mundo. Paulo está seguro de que o homem mau e sem Deus, ele está indo de mal a pior. O salmista Davi, no Salmo 37, ele expressou um momento de angústia da sua alma ao ver o ímpio a prosperar, e ele buscando servir a Deus com fidelidade, e Davi questiona o Senhor. O Senhor vai dizendo para Davi: olha, confia no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, tenha prazer no Senhor. Porque o homem mau, ao seu tempo, ele será ceifado. O próprio Deus o ceifará. Mas ele diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz.
O dia está perto e não mais existirá o ímpio. Procurará em seu lugar e não mais o achará. Paulo tem certeza de que, literalmente, não há futuro para o homem que se nega a aceitar o caminho do Senhor. Aquele que nega a aceitar o caminho do Senhor, não existe um futuro para ele. E eu gostaria de concluir nessa noite, meus irmãos, ou partir para a parte final desse sermão, mostrando o contraste do homem e da mulher de Deus com o homem dos últimos tempos, citado aqui as características dele pelo nosso querido apóstolo Paulo. Mas Paulo mostra que o homem que vive os princípios de Deus e que não vive os princípios deste mundo, nas normas deste mundo, a sua vida é aberta. Ele não tem do que esconder, ele não tem do que fugir. Paulo diz, quanto à minha vida desde a mocidade, todos os judeus conhecem. Ele fala isso para o rei Agripa em Atos 26:4. Todo mundo conhece minha vida. Timóteo, então, estava sabendo a quem ele estava seguindo. Porque Paulo não tinha duas características. Paulo tinha um caráter firme. E hoje, meus irmãos, nós precisamos seguir uma pessoa não porque ela tem carisma, mas porque tem caráter. Carisma sem caráter não leva ninguém a muito longe. Paulo apresentou o seu caráter, a sua vida aberta. Em segundo lugar, eles ensinam a verdadeira doutrina. Não engana a fé de ninguém para manter uma igreja cheia, um templo cheio de gente vazia. Deus quer uma igreja cheia, de gente cheia do Espírito Santo, de gente cheia de Deus, de gente cheia da santidade. Mas o Senhor não se interessa por uma igreja cheia de gente vazia. E uma igreja onde não se ensina uma verdadeira doutrina, a igreja enfraquece, com muitos adeptos e poucos membros. Paulo disse, o meu ensino, nesse caso ele está se referindo à fé verdadeira, ele está falando do Evangelho de Jesus Cristo, e ele diz que, em outras palavras, que por mais carismático que seja esse pregador, se ele não pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, ele não merece a nossa confiança. O Evangelho é a verdade. E se este não prega o Evangelho verdadeiro, não merece a nossa atenção. Mude de canal. Venha para a sua igreja. Aprenda aqui na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino. Momentos abençoadores para a vida da igreja do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, praticam o que pregam. O procedimento ou modo de viver de Paulo corroborava a sua mensagem. Paulo nunca estava dizendo, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas Paulo se apresentou como modelo. Ele escreve para Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 4, verso 12, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele tem vida com Deus e tem a vida de Deus. Ele tem um procedimento correto, ele é corroborado pela verdade de Deus na sua vida. E Paulo, meus irmãos, muito interessante, esse homem não vivia em meio ao luxo, ele dava aos outros mais do que ele recebia, ele defendia a verdade, mesmo que isso significasse
perder os amigos e no fim perder a sua própria vida. Ele dizia: eu não tenho uma vida preciosa para mim mesmo. Às vezes somos bajuladores, negamos falar a verdade para ganhar um amigo. Nós ganhamos um amigo e perdemos a confiança de Deus. Mas Paulo sempre foi muito claro em falar a verdade em amor. E isso fez dele um apóstolo sincero de Deus, ao ponto dele dizer: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo era um servo e não era uma celebridade. Os nossos púlpitos não é um lugar, ou não são lugares para celebridades. É lugar para servo de Deus, que prega a palavra de Deus, que não está preocupado em animar um público, mas alimentar um rebanho. É o que o nosso apóstolo nos ensina. E em último lugar, seu propósito é glorificar a Deus. Quem tem sido glorificado? Há uma igreja na Angola, essa eu não tenho receio de dizer o nome, chama de Irmãos Tucuístas, fundada por um determinado senhor por nome de Simão. É uma heresia terrível, é uma das que mais cresce. A catedral deles em Luanda é uma coisa que contrasta com a situação do país. Este homem, quando ele vai entrando no templo, a sua igreja se levanta e começa a cantar para ele: já o Filho de Deus é descido do céu. Como se ele, ou na verdade, eles creem que ele é a reencarnação de Jesus. Então eles o têm como Filho de Deus. São celebridades, são gente que não glorifica a Deus. O propósito do cristão e daqueles que ensinam o povo de Deus é glorificar a Deus. Nunca houve dúvidas quanto ao propósito de Paulo no seu ministério. Ele desejava fazer a vontade de Deus e concluir a obra que ele com paciência suportava. Paulo era um homem longânimo, que suportava com paciência os ataques. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério e termina, posso dizer, mas não no sentido da palavra, o seu ministério de uma forma apoteótica, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É lindo ver esse homem concluindo o seu ministério sem desvios bíblicos, sem mancha na sua conduta moral, mas um homem firme, que diz: eu combati, eu lutei, eu guardei a minha fé. Paulo não guardou dinheiro no banco, não tinha uma conta rechonchuda. Mas Paulo conseguiu guardar a sua fé. Era um homem de amor que se dedicava de bom grado a servir aos outros. Cristianismo é transformação de vida. Cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas. Cristianismo é priorizar a vida de Deus e ter uma conduta reta, de forma que as pessoas não tenham como apontar o dedo. E ainda que aponte, meus irmãos, nunca conseguirão provar que o que dizem é verdade contra as nossas vidas, porque o dia que Cristo nos alcançou, Ele transformou o nosso viver, Ele transformou nossa conduta, Ele nos deu um novo coração. Eu não posso terminar nessa noite sem
convidar você e a orar por você que nessa noite está aqui. Talvez você já diz, olha, eu não confio em crentes, eu acho que isso aí não dá certo não. Há muita gente boa, e aqui está cheio dessa gente boa. Gente boa não porque são boas por si, mas quando tiveram um encontro com Jesus, seu viver foi transformado. E esse mesmo Cristo que nos transformou, Ele quer transformar a sua vida também. Eu gostaria de saber se nessa noite nós temos alguém entre nós que gostaria de tomar uma decisão de seguir a Jesus, assim como Timóteo, mesmo sabendo de tudo que ele sofreria, mas ele olhou para o Senhor, olhou para o céu, abriu seus olhos em direção ao autor e consumador da fé, e ele seguiu ao Senhor Jesus, porque ele tinha como exemplo um homem chamado Paulo. Eu gostaria de saber, há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar uma decisão, entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Gostaria de levantar a sua mão onde você estiver? Eu gostaria de orar pela sua vida. Há alguém que gostaria de fazer isso? Nós queremos abençoar a sua vida. Deus te abençoe, jovem, em nome de Jesus. Alguém mais gostaria de fazer isso, entregar hoje a sua vida? Você quer começar a viver diferente, não ir como todos. Você está dizendo, todos estão indo aqui, eu também vou. Mas o Senhor disse, tu porém, tu não. Há um outro caminho a seguir. Se tem mais alguém, eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe, senhora, em nome de Jesus. O Senhor, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que talvez eu não consiga ver aqui. Deus abençoe o jovem, em nome de Jesus. Mas eu quero terminar também orando por você, que talvez tenha passado tribulação e tem pensado em desistir da sua vida espiritual. Eu só gostaria de perguntar, já foi apedrejado alguma vez? Já foi expulso alguma vez de algum lugar? Já tomaram toda a sua roupa e disseram, você vai sair nu para passar vergonha aí e nunca mais voltar aqui? Você já sofreu quantos naufrágios? Nunca? Já passou fome por muitos dias? Também não? Bom, então, eu acho que a nossa perseguição é muito leve. Paulo diz que isso é leve e momentânea. Eu gostaria de orar pela sua vida também nessa noite. Pedir a Deus que te dê graça para suportar e permanecer firme diante do Senhor. Não perca a sua longanimidade, não perca a sua paciência. Ore por esta pessoa ou por estas pessoas e permaneça firme na sua fé. Vamos orar. Deus querido, nós oramos por esses que nessa noite ergueram suas mãos, tomando uma decisão junto ao Senhor, de servir o Senhor, cansados do mundo, de mentira, cansados da falsidade, sabendo que esse caminho não leva a lugar algum que possa dar-lhe a satisfação como o caminho da glória. E hoje, Deus, eles tomam a decisão de mudarem de vida. Toma-os em tuas mãos. Os pecados deles já foram perdoados lá na cruz. Senhor, porque os pecados que eles cometeram, que estão cometendo ou que vão cometer, não só o deles como o nosso, o Senhor já perdoou quando morreu na cruz, mas dá-lhes a graça de viver uma nova vida. Aos que sofrem, Deus, perseguição, tribulação, e que talvez já estejam a ponto de desistir da sua caminhada, dá força, Deus, dá alegria em meio à tribulação, porque como Paulo disse, ela é leve e momentânea, ela é passageira, ela é transitiva, mas a glória é eterna, e nós queremos estar, Senhor, focados na glória do Senhor. Assim nos ajuda a suportar. E quero lembrar aqui, Senhor, da Tua palavra que diz, bem-aventurados sois quando por minha causa
vos perseguires e vos injuriarem, e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Nos dá alegria em meio à provação. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Ficar de pé, queridos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Coloque suas mãos para frente. Receba a bênção. Ó Deus. Pai eterno, esta é a sua palavra, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e transforma os pensamentos e apruma os propósitos do coração, ó Deus. Louvado o teu nome, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, cola a sua palavra no nosso coração, Senhor. Escreve, Senhor, como o Senhor mesmo disse, vos darei espírito novo, vos darei o meu espírito, e escreverei as minhas leis nas tábuas do vosso coração. Senhor, nós precisamos que o Senhor faça isso mesmo. Leva-nos agora, Senhor, para nossas casas. Te agradecemos pela mensagem, ó Deus, por tudo que o Senhor fez neste lugar, nesta noite. E dá-nos uma semana reflexiva, ó Deus, e nos grupos pequenos, grupos familiares, em casa, nas famílias. O Senhor promova, ó Deus, um relembrar de tudo que ouvimos e lemos, ó Deus, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e o poder do Espírito Santo, sejam abundantes sobre a sua vida que está neste local, e sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. Louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor.